Querido, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo de número 58. Verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor o guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Verso 12 nos diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Assenta no seu lugar dando glória, se você tem glória. Senta no teu lugar dando aleluia, se você tem aleluia. Amém? Essa palavra, o verso 11, a gente encontra cinco promessas de Deus. E a primeira é que Ele nos guiará continuamente. A segunda promessa é que fartará a alma em lugares áridos. Terceira promessa: seus ossos serão fortalecidos. A quarta promessa é que seremos como um jardim regados. E a quinta promessa: o manancial cujas águas nunca irão faltar. Amém? Amém. Mas eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou comigo há algum tempo dentro dessa palavra. Estamos vivendo um tempo, querido, de uma extrema necessidade para as nossas vidas, estarmos avivados dia a dia. Avivamento hoje é uma necessidade na minha vida, avivamento hoje é uma necessidade na vida da igreja, avivamento hoje é uma necessidade na nossa vida continuamente. Todo o tempo, querido, nós precisamos estar ali avivados. Vivemos dias, amado, de extrema necessidade para que nós possamos entender, querido, os propósitos de Deus, aquilo que pelo qual Deus nos chamou, aquilo que pelo qual Deus estabeleceu a tua igreja nessa terra. A Bíblia nos diz no final do verso 12, do versículo 12, que nos diz assim, olha, o verso 12 nos fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus levantou a sua igreja nesta nação, querido, com um propósito, para que a nação, para que o nosso país pudesse ser um país habitável, de uma forma grandiosa. Deus nos colocou nesta terra para que nós possamos fazer a diferença. Deus nos colocou nesta terra para que nós pudéssemos estabelecer o reino dele aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui na terra. Agora, querido,
como é que nós vamos fazer isso? Por isso que eu digo que há uma necessidade na igreja hoje, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, de estarmos avivados, vivendo um avivamento na nossa vida todo o tempo e todo momento. Porque aonde você estiver, aonde você passar, saiba que é a igreja do Senhor que vai estar passando. Saiba que é um representante legítimo de Deus aqui na terra. Saiba que você é um representante aqui, porque a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do Senhor aqui nesse lugar. Então, aonde você, preste atenção, aonde você passar, aonde você estiver, é o embaixador de Cristo que está ali. É uma autoridade do céu, porque você representa Ele aqui nessa terra. Por isso que há esta necessidade de nós, da igreja, nesses dias, amado, vivermos uma vida avivada. Pastor, mas como é que isso vai acontecer, querido? Eu ontem recebi um telefonema, até numa hora até um pouco meio oportuna, que a gente estava na escola da pequena, na apresentação dela, meu telefone tocou, eu vi, não atendi, mas ele insistiu, eu até estranhei, porque eu não esperava, e na hora que eu vi, eu fui atender, e falei assim, vamos falar rapidinho, e ele falou assim, olha, eu fiquei 103 dias preso, é um primo meu, ele ficou preso, ele não fez nada errado não, tá? Mas aí ontem ele foi liberado anteontem, chegou de madrugada em casa, e a primeira coisa que ele fez depois de conversar com a mãe dele foi de ligar, e falou assim, eu estou te ligando já tem umas 2 vezes já, e ele falou assim, olha, eu fiquei 103 dias preso, mas eu entendi o porquê que Deus permitiu, porque nesses 103 dias eu achava que eu tinha experiência, que eu vivi uma vida com Deus, mas ali naqueles 103 dias, eu li a Bíblia por mais tempo, eu passei a ter uma experiência que eu não tinha. Ele falou assim, olha, em 103 dias eu li a Bíblia 2 vezes, e a minha esposa leu a Bíblia 3 vezes, e ele começou a falar, e eu comecei a perceber que ele começou a falar coisas, a gente tem uma proximidade muito grande, a gente sempre está no telefone, e eu comecei a perceber que ele começou a falar coisas, então que eu falei assim, olha, Deus ele permite algumas coisas acontecer, para que Ele possa nos mostrar aquilo que na qual Ele quer que nós venhamos fazer, porque muitas das vezes, amado, a gente pensa que é uma coisa e Deus acaba mostrando só, não é isso, eu quero isso. E o que a igreja precisa entender, querido, aqui, para que nós possamos compreender o real motivo da igreja estabelecida nesta terra, é que há um propósito de Deus para a tua vida aqui. Vira para quem está do teu lado e fala assim, há um propósito de Deus na sua vida, enquanto você como igreja estiver aqui. Amém, querido? E esse propósito, amado, aqui, ele tem que ser realizado. E é para isso que nós precisamos entender que para esse propósito ser realizado, nós precisamos estar dentro do padrão bíblico de Deus para as nossas vidas. E como é que nós vamos adquirir esse padrão bíblico de Deus para as nossas vidas, amado? Que não seja pelo tempo de oração e pelo tempo de palavra que nós temos recebido de Deus, o tempo de oração que nós passamos com Deus e o tempo de meditação na palavra que nós precisamos ter. Isso vai gerar em nós um avivamento, isso vai nos manter com a chama acesa, isso vai nos manter, amado, aceso. E aí, uma vez que você está com a tua chama acesa, uma vez que a igreja do Senhor está com a chama acesa, esta chama ela vai ser vista, essa chama ela vai ser percebida, esta chama ela vai ser reconhecida, e a glória de Deus será manifesta através da sua vida.
A oração, ela nos coloca diante de um lugar. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo de número 22, verso 30, nos diz assim a palavra do Senhor: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas o texto fala assim, olha, mas a ninguém encontrei. Nesta manhã, querido, o Senhor, Ele está nos chamando para que nós venhamos nos posicionar, para que nós venhamos nos colocar como igreja, como embaixador dos céus aqui na terra, que nós venhamos nos posicionar. Esse texto fala assim, olha, eu busquei e eu não encontrei. Mas que nessa manhã o Senhor, Ele possa encontrar aqui em nosso meio homens e mulheres de Deus que se posicione, que se coloque na brecha, porque é isso que o Senhor quer. Uma igreja que se posiciona, uma igreja que se coloque na brecha, uma igreja que entenda o real sentido de ser igreja neste lugar, para que nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós venhamos estar, querido. Que a igreja que você é, que a igreja que nós somos, venhamos fazer a diferença. A minha menina tem 6 anos. E ela tem um coleguinha na sala de aula que ele é especial. E ele fez aniversário a semana passada. E da sala ela foi a única convidada. E a mãe insistiu tanto, que ela fosse. Mandou mensagem para Carla, ligou. E a Carla foi, explicou ela a situação. Aí ela foi falou, não, mas pede para o teu filho trazer, porque ele gosta muito dela. Eu gostei muito dela porque ela chamou ele no cantinho e falou assim, você sabe o que é Halloween? Que na escola estavam lá com aquele negócio. Ela foi e chamou ele no cantinho e falou assim, olha, Halloween não é coisa de Deus não, deixa eles fazer lá, mas ouça que não é coisa de Deus não, é tudo para a morte. Do jeito dela lá, ela falou com ele. E ele chegou em casa e falou para a mãe. E a mãe foi assim, mas ela falou assim no meio do povo. Aí ela falou, não, ela me chamou no cantinho e falou comigo. É pequena, mas já está começando a se posicionar. Esse é o sentido da igreja. O real sentido de sermos igreja nessa terra, querido, é nos posicionar como igreja. É pegarmos o que diz o texto de Ezequiel 22, versículo 30. Deixarmos ser encontrados pelo Senhor. Deixarmos ser visto por Ele. Nos posicionar. Porque Ele fala assim, olha, eu busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Todas as vezes, amada, em que uma pessoa, todas as vezes em que ouvimos falar de avivamento, se você for olhar a história, você vai ver que uma pessoa se posicionou.
O que Deus quer encontrar é um Elias que se coloca de joelho, coloca o teu rosto entre os seus joelhos e começa a clamar. O que Deus Ele quer encontrar é uma Ana com o coração aquebrantado, clamando ao Senhor. E nós conhecemos a história de Ana, conhecemos a história de Elias. O que Deus requer de nós é justamente isso. Nos posicionemos. Todas as vezes, amado, a gente ouve alguém falar assim: olha, eu estou tão desanimado, estou me sentindo fraco, estou cansada. Quantas vezes talvez você não já ouviu isso de alguém dentro da igreja, ou alguém que te liga e fala assim: olha, eu estou me sentindo tão cansado, tão fraco. A vida dela já se tornou já numa rotina, está enfadada. Mas o que nos tira, o que nos coloca nessa situação, amado, é a falta de experiência com o Senhor dia a dia. O que eu vivi ontem, amado, foi para ontem, e é um combustível para que eu venha viver uma experiência nova com o Senhor hoje. E a experiência que eu venha viver hoje, amado, ela tem que ser um combustível para que eu venha viver uma experiência com o Senhor amanhã. E assim o Senhor vai nos renovando dia a dia, e assim o Senhor vai nos mantendo aceso dia a dia. E a maior experiência, amada, aqui, ela é gerada, sabe aonde? Quando nós temos um tempo com o Senhor. Quando nós nos colocamos diante dEle. Um tempo atrás, eu ouvi uma palavra do pastor, eu peguei aqui a palavra e todo dia, mano, todo dia, que eu estou no processo ainda, todo dia, e isso tem me gerado. O de ontem é o combustível para hoje, e o de hoje será o combustível meu para amanhã. Porque o que a igreja precisa viver, amada, é experiência dia a dia no Senhor. O que nós precisamos viver, querido, é uma experiência dia a dia, algo novo com o Senhor. Nesta manhã, querido, nós possamos sair daqui hoje com o coração desejoso para viver algo novo do Senhor dia a dia. Que nesta manhã o Espírito de Deus possa nos dar uma chacoalhada, nos despertar, falar assim aqui: ei, para de viver só do ontem, vem viver do que eu tenho para ti hoje. Vem experimentar o que eu tenho para você nesta manhã. Vem viver hoje aquilo que eu tenho reservado para você nesta manhã. Talvez, amado, já tem tempo já que você não tem uma experiência diferente com o Senhor, algo novo com o Senhor. Nesta manhã é uma manhã oportuna de você viver uma experiência nova com Deus, de você experimentar, de você viver algo novo com Deus essa manhã.
Eu senti a necessidade de procurar os irmãos ali na intercessão, estavam orando, eu fui lá e orei com eles. Eu ontem estava num lugar quente, a quadra da escola é quente, abafado, cheio de gente, mas eu senti um frio, e eu fiquei preocupado, porque você nota, será que vou passar mal? Eu vou estar repreendido. Mas eu fiquei sem entender. E voltando para casa, um sol quente, aquele frio veio de novo, aquela sensação fria, como se um vento frio. E eu com a Manu, eu comecei a falar assim com Deus: Deus, o que é isso? E Ele falou assim: tem várias formas de eu me manifestar. Tem várias maneiras de eu me manifestar. E eu comecei a falar com Deus: Deus, mas é algo diferente. Estava tão quente, mas aquela brisa veio, aquela temperatura deu aquela baixada. Eu que eu estava no sol, mas o corpo sentiu. Que Deus quer, querido, que nós venhamos viver com Ele experiências, ter experiência com Ele. Para que a experiência que tenhamos hoje nos motive, seja uma motivação nas nossas vidas, para vivermos o amanhã na presença dEle. Independente do quadro, independente das circunstâncias, independente das suas lutas, independente do que você esteja vivendo, esteja passando, que Ele quer de nós, amado, que nós nos posicionemos, que eu e você, nós venhamos nos posicionar, nos colocar à disposição dEle, nos colocar na brecha. Eu quero te fazer um desafio nesta manhã. Quantos nessa manhã estão dispostos a se colocar na brecha? Quantos nessa manhã estão dispostos a querer viver algo novo com o Senhor, a ter experiência que ainda não teve com o Senhor? Ezequiel diz assim: busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. E eu te digo, querida, que Deus continua sendo o mesmo, e Ele continua procurando intercessores, Ele continua procurando homens, mulheres, que se posicione. Que Deus possa encontrar um Jacó, que tem lutado em oração, como eu disse também, um Elias sozinho, com a cabeça curvada sobre os joelhos, tendo orado, clamando por um dilúvio espiritual sobre aquele lugar. Que nesta manhã Deus possa nos encontrar, querido. E eu convido você a se colocar-se sobre os teus pés. Se coloca de pé.
na cidade de Newport, na Inglaterra, um grupo de homens orava. E a Bíblia nos diz que através da oração desses homens, Deus começou a fazer um grande mover naquela nação. Eu procurando para me preparar, eu achei algo que me chamou a atenção, que Charles Finney era um grande pregador usado por Deus para gerar um avivamento. E Charles, ele conta que havia um pobre homem tuberculoso que não era capaz de fazer outra coisa senão orar. E a oração, ela foi tão poderosa, querido, que trouxe um grande avivamento no ministério de Charles. Manter a sua vida avivada é pela oração. Manter a igreja do Senhor avivada é na oração e na palavra. O que sustenta uma construção, o que sustenta um prédio, uma casa, é o cimento, a areia e a ferragem. Esse texto fala assim: fortificará os teus ossos. O que sustenta esse corpo, essa carcaça aqui em pé, é os ossos. Mas o Senhor, Ele está dizendo assim aqui: olha, eu vou fortalecer os seus ossos. E trazendo para o espiritual, para a nossa vida espiritual, querido, o que nos fortalece, o que nos mantém em pé, o que sustenta a igreja, é oração e palavra. O que mantém uma igreja viva, o que mantém uma igreja avivada, é oração, é a palavra. Você possa entender isso, querido, nessa manhã. Lutas vêm, adversidades vão surgir. Enquanto estivermos aqui, querido, não estamos isentos disso. Mas nada sobrevém sobre nós que não tenhamos estrutura e suporte para poder suportar.